Ser mãe é conquistar novos mundos todos os dias para seus filhos. E foi com essa frase que uma mulher, uma mãe baiana, estreou a maternidade e criou uma das maiores comunidades de acolhimento e troca de informações sobre o universo feminino. Eu sou Adriana Silveira e vocês estão no Pode Ouvir, seu podcast de ouvido, nariz e garganta. Quem conversa hoje comigo é Michele Oliveira, a fundadora da comunidade Mamães Baianas. Muito prazer, Michele. Seja super bem-vinda ao Pode Ouvir. Muito obrigada. Agradeço demais o convite de vocês, de fazer parte desse podcast. E espero poder contribuir de alguma forma com as mães que estão assistindo aqui hoje. Sim, você já presta um grande serviço, né, à sociedade baiana, com essa comunidade Mamães Baianas que tanto ajuda as mulheres. Eu gosto muito de conversar com mulheres que têm uma missão, mulheres que fizeram exatamente da sua dor a sua missão de vida. E Michele Oliveira é isso. Então conta um pouquinho mais pra gente, né? Quem é Michele Oliveira e como foi que surgiu o grupo, né? A comunidade Mamães Baianas. Conta um pouquinho dessa história pra nós. O Mamães Baianas surgiu por acaso, quando eu estava grávida da minha primeira filha. Eu tenho duas filhas, uma de 6 anos, uma de 4 anos, sou casada, com um dentista, então a área de saúde está na minha casa todos os dias. E quando eu estava grávida da minha primeira filha, com 17 semanas, eu precisei entrar em repouso. Eu sempre fui workaholic, sempre. Trabalhei muito e quase enlouqueci, porque nos primeiros dias de repouso eu falei, não, eu vou trabalhar repousando. Eu achei que trabalhando deitadinha ali estava tudo certo. Meu obstetra fez não, cortou minhas asinhas, eu estava com contrações já. Ele falou, de jeito nenhum, você vai trabalhar, você vai parar. Só que eu fazia pilates gestante em Salvador e morava em Lauro. Hidrogestante em Salvador e morava em Lauro. E ele falou também que não era bom eu ficar me movimentando tanto, mesmo depois que o tempo de descanso passasse, que eu ficasse indo e voltando para Salvador. Eu não conhecia nada em Lauro, eu morei em Salvador minha vida inteira. E quando eu casei, um pouco antes de casar, na verdade, eu fui morar em Lauro. Eu digo, gente, eu não conheço ninguém aqui, eu não conheço nada aqui, eu não sei o que fazer aqui. Tanto que minha vida continuava sendo pegar a paralela todo dia e ir para Salvador. E aí no grupo de gestantes, no grupo da Hidro que eu fazia muito curso de gestante, todos que tinham, que apareciam, eu fazia. Eu vou perguntar se alguém conhece algum grupo de Lauro. E aí perguntei, gente, alguém que faz a Hidro aí é de Lauro, de Freitas? Porque às vezes mora em Lauro, mas trabalha em Salvador, no caminho faz a Hidro. Ah, eu sou de Lauro. Você conhece algum grupo de mães em Lauro de Freitas? Não conheço. Ah, você conhece? Não conheço. Gente, alguém cria, pelo amor de Deus, porque assim, a gente precisa de informações aqui. E nada. Aí tá bom. Aí passou uma semana e tal, eu precisei desapegar de peças de um carrinho. Eu fiz uma compra, eu comprei o enxoval da minha primeira filha nos Estados Unidos à distância. E um carrinho que vinha, não veio. Mas vieram todas as peças do carrinho, guarda-chuva. Eu fiz, para diminuir meu prejuízo, eu vou desapegar do bendito do guarda-chuva. Pronto, vamos desapegar. Todo mundo que dizia, eu quero, era de Salvador. Eu digo, gente, eu vou gastar mais para mandar para Salvador, para entregar em Salvador, do que vale o bendito do guarda-chuva. Fiz, vou criar esse grupo. E aí perguntei, quem é de Lauro? Vamos criar. Começou 5, 6 mães, criamos o grupo. Aí entrou mais uma grávida. Quando eu tive neném, o grupo devia ter umas 30, 40 mães no máximo. E aí, foi quando o grupo começou a ter a parte de compra coletiva. Chego perto do Natal, vamos fazer foto, todo mundo junto, no estúdio, aquelas fotos bonitinhas, porque mãe acha que tudo que todo mundo quer ganhar é foto, é caneca com a foto do filho. Vamos juntar para conseguir um desconto no estúdio. E aí a gente se juntou para conseguir um desconto no estúdio de fotografia para fazer as fotos de Natal. Nisso alguém falou, a minha vizinha também quer, coloca lá no grupo. Ah, não sei quem quer, coloca lá no grupo. E um grupo que tinha 30 mães, na primeira noite 26 mães compraram o ensaio de Natal. Então, e muita gente entrou porque queria fazer ensaio de Natal com o nosso desconto.
Na outra semana a gente fez, estou precisando de uma solução para mosquito, para terra, vamos juntar. E aí nisso as mães entravam para ter aquele benefício. Então, por conta disso, a comunidade cresceu muito rápido, porque as pessoas chamavam porque queriam juntar mais mães para ter mais benefícios. Então, desde o início, além da gente ser rede de apoio, a gente se reúne para ter esses benefícios, para comprar no coletivo, em quantidade, e ter descontos e benefícios. Então, surgiu desta forma, de uma necessidade pessoal minha, e eu costumo dizer que a mãe ela pode maternar sozinha, ela consegue maternar sozinha. Eu digo que ela não dá conta de nada, eu não dou conta de nada. Se a gente pensar que a gente tem que dar conta, a gente vai enlouquecer, é fato, a gente pode sim fazer sozinha, mas é muito melhor quando a gente faz junto, quando a gente tem uma rede de apoio. Com certeza. Nem todo mundo tem rede de apoio presencial e somos uma rede de apoio virtual. Então, o nosso grupo ele cresce muito hoje, principalmente com grávidas, puérperas e pessoas que não são baianas, que vêm de fora, que chegam aqui sem conhecer, sem saber. E aí hoje mesmo, quando eu estava vindo para cá, uma mãe com DDD 61 falou: tudo bom, eu sou de fora e fui matricular meu filho na escola e disse que eu não conhecia nada aqui. A escola falou: você precisa conhecer mamães baianas. Então ela hoje já fez inscrição, no máximo 5 dias úteis ela vai estar participando de um grupo de troca de experiência de mães de uma mesma região. Porque como começou só em Lauro, depois ele acabou expandindo, a gente fez por grupos em Salvador, hoje a gente tem Lauro, Salvador, Camaçari, Feira de Santana e Santo Antônio de Jesus. Então são grupos locais, de dicas locais, de informações locais. Muito bacana. E assim, eu estudei, vi um pouquinho, né, sobre a sua história e sei que sua formação é como turismóloga, não é isso? E eu imagino que a bagagem que você adquiriu ao longo da sua vida profissional enquanto turismóloga ajudou muito na construção dessa comunidade, ou não? Ajudou demais. Inclusive, um dos meus objetivos, um dos meus maiores objetivos com Mamães Baianas é mostrar às mães que é possível viajar com filhos. Não é uma viagem como a gente fazia antes, não. É uma viagem que precisa ser mais programada, que precisa ser mais estudada, mas que é maravilhoso você viajar e descobrir o mesmo lugar que você já conhecia pelos olhos dos seus filhos. Ou seja, você desmistifica aquele terror que muitas vezes algumas famílias divulgam, né? É muito ruim, é muito, né? Eu tô sem rede de apoio, eu tô sem isso, eu tô sem aquilo. Na verdade, você é um canal de comunicação que traz informações para facilitar a vida não só da mãe, mas da família como um todo. É o que a gente tenta levar, leveza. Porque não é fácil ser mãe. É uma delícia ser mãe, é maravilhoso ser mãe, mas não é fácil. É desafiador. É desafiador. Quando você fala, Michele, em rede de apoio, né, o que é que a Mamães Baianas tem concretamente em termos de rede de apoio para dar suporte para, digamos, mães de primeira viagem, mães que a família não mora aqui em Salvador, ou seja, de fato não tem pessoas do seu núcleo familiar mais próximo para poder tomar conta um dia que aquela mãe precisa sair para ir ao médico, para fazer uma compra, para trabalhar? Como funciona essa rede de apoio? A gente tem os grupos de WhatsApp. Nos grupos de WhatsApp, sempre a gente tenta colocar mães, todas têm que fazer cadastro, então a gente sempre tenta colocar mães de uma mesma faixa etária. Então esse é o primeiro ponto. Naquele grupo que a mãe está hoje, são 114 grupos de WhatsApp. Então, essa mãe mesmo que pediu para se inscrever, o filho dela, eu não sei qual idade tem, porque eu não vi, mas vamos dizer que o filho dela tem 6 anos. Ela vai entrar no grupo que era de puérperas há 6 anos atrás. Então, a nossa faixa etária. O Mamães Baianas começou há quase 7 anos. Então, a gente tinha mães que já tinham crianças maiores na época, 2, 3 anos, mas a maioria dos grupos começa com grávidas e puérperas. Agora a gente tem 3 grupos de grávidas e puérperas. Então, a gente já tem um grupo só de quem tem previsão de parto futura, de quem ainda está grávido, e grupos de quem já tem bebê de 1 ano, tem um grupo que é só de bebê de 2 anos, tem um grupo que é só de bebê de 3 anos, de 3 anos não é pra gente perceber assim. Então, assim, além disso, a gente tem as parcerias com escola, com contraturno, com locais de brincar.
com clínicas médicas, e a gente pesquisa cada empresa que quer ser parceira. Não é, eu quero ser parceiro do Mamães Baianas, tá aqui, você vai ser parceiro, vai dar um desconto, vai dar um benefício, não. A gente faz realmente uma análise de quem quer ser parceiro, principalmente quando é escola, que eu visito a escola, ou alguém da equipe. Hoje a gente tem uma equipe, então quando eu não consigo, alguém da equipe vai. Essa semana mesmo a gente está lançando uma escola que foi a equipe que conheceu. A gente conversa com mães que são mamães baianas e já têm os filhos naquela escola para entender, para saber. A gente pede indicação. Então, assim, agora a gente está começando, inclusive é um spoiler que ninguém sabe ainda, a gente está começando um aplicativo. Então, teremos isso em aplicativo. A ideia inicial do aplicativo é trazer facilidade de consulta dos parceiros, mas no futuro é ter um ambiente de troca de experiências dentro do aplicativo. Muito legal isso. Uma pergunta, uma curiosidade que me surgiu quando você falou de puérperas. O Mamães Baianas aceita em um desses grupos tentantes e gestantes, sim, para elas já se prepararem para esse mundo da maternagem? Não é o que mais chega pra gente, tá? De vez em quando chega alguma tentante perguntando, eu posso participar? Tem muitas mães que entraram como tentantes hoje, já tem os filhos e quiseram continuar no grupo que elas entraram na época de tentante. E uma delas, logo no início, me disse que ela queria mudar a frequência. E eu acho importante isso. Ela falou, Michele, eu tô tentando, tô em um grupo de tentantes. E assim, de vez em quando alguém engravida e é uma alegria e tal. E no seu grupo não, já tá todo mundo grávida. Eu quero estar grávida, eu quero participar do grupo de grávidas. Eu já quero me sentir grávida. Então, assim, desde esse momento, ela já tem 2 filhos hoje. Essa mãe se tornou uma amiga pessoal. Muitas mamães baianas se tornam. Acho que minha grande rede de amizades hoje é de mamães baianas, é de mamães que eu conheci através de mamães baianas. Então, a gente faz encontros presenciais também. Não só encontros grandes, a gente tem os nossos maiores encontros, que a gente sempre faz o Dia das Crianças, que vamos fazer semana que vem. O Carnaval, o Bloquinho Mamães Baianas, que sai nas ruas de Vilas do Atlântico. O Nova é um super patrocinador da gente, inclusive. E a gente faz o Arraiá também, que é em um ambiente fechado, já é diferente, mas o Bloquinho a gente põe na rua. E, além disso, os grupos fazem encontros. Vamos fazer encontros de bebê, vamos numa pracinha, vamos... Por quê? Porque a maternidade também é muito solitária. E às vezes a gente... nossos amigos que não têm filhos ou que já têm filhos mais velhos não estão na mesma frequência. Então a gente está ali com um bebezinho que tem algumas necessidades diferentes e tal. As mães têm a mesma faixa etária. Então marcam um piquenique, vai ser todas as crianças da mesma idade ali naquela... confraternizando e encontrando. Tem mãe que optou por não colocar o filho na escola. Eu não quero colocar meu filho na escola ainda, mas eu quero que ele socialize. Então a gente promove isso também dentro dos subgrupos. Então de cada grupo, as mães, e a gente tem embaixadoras, que são, não tem como eu pessoalmente hoje acompanhar os 114 grupos. Até 60 grupos eu acompanhava um por um, todos os dias. Hoje temos embaixadoras, que são mães que foram, em algum momento, ajudadas pelo Mamães Baianas e querem retribuir. É um trabalho 100% voluntário. E aí as embaixadoras são meus braços, minhas pernas, meu tudo, porque elas representam o Mamães Baianas nesses grupos. Eu tenho embaixadora que está em um grupo, tem embaixadora que está em 5 grupos, tem embaixadora que está em 10 grupos. E aí elas vão dando conta, toma mais grupo, porque os grupos estão crescendo muito rápido. E pelo que eu entendi, para ser uma empresa parceira do Mamães Baianas, vocês fazem toda uma pesquisa, precisa estar alinhado com a sua missão, seus propósitos. Sim. Então fala um pouquinho, né? Qual é a missão, Michele, do Mamães Baianas? Quais são os valores que vocês têm? E o que é que essas empresas parceiras assim, precisam ter de condição sine qua non, né, para fazer parte deste grupo? Para atender, pelo que eu entendi, o princípio mais importante que é do acolhimento. Isso. Né? Eu ia começar com essa palavra. Acolhimento é importante. Qualidade. E às vezes uma empresa chega e conversa comigo, e eu nego a parceria e fica chateada. Teve uma mesmo que falou, nossa, mas você está dizendo que minha empresa não é boa. Eu digo, não. Eu primeiro que eu não sou detentora da verdade. Mas o Mamães Baianas
no fim das contas, são indicações minhas, porque sou eu, meu rosto que está na frente. Então, sim, tem coisas que eu opto por, vou dar um exemplo, consultoria de sono. Quando a gente está naquela fase muito difícil, eu tive uma primeira filha que não dormia. E eu tentei fazer consultoria de sono. Para mim, não foi uma experiência boa. Eu não estou dizendo que não é algo bom. Eu digo que para mim, não foi uma experiência boa. Então, para mim, não casa eu fazer uma parceria com uma consultoria de sono. Primeiro, porque eu não tenho como experimentar. Eu não tenho mais bebês precisando. Minhas filhas, graças a Deus, hoje dormem bem. Segundo, porque não... Sabe, eu não sei... Enfim, primeiro. Mas se uma das mães que fazem parte desse grupo, de repente, chega para você, conversa, diz assim, Michele, olha, eu vivenciei determinada experiência e fui muito acolhida em determinado serviço, como que isso funciona para você? Você vai lá, pesquisa, Isso. Avalia, como que é? Aí a gente tem algumas etapas que a gente segue. Então, quando uma mãe indica uma empresa, a gente primeiro, normalmente, testa. Então, se é algo que dá pra gente testar, por exemplo, um restaurante. Agora mesmo a gente fechou parceria com um restaurante maravilhoso. Antes eu fui com o cliente. Então, eu vou com o cliente para conhecer, como eu disse, nem sempre eu consigo ir. Então, vai alguém da equipe, vai alguma embaixadora, aí conta o que achou, porque a gente já vai com um olhar mais crítico para ver o todo. Depois disso, a gente faz o que a gente costuma chamar de ataque. Mamães baianas, vamos atacar essa empresa, vamos mostrar para ela que a gente existe, que a gente tem força. E aí normalmente eu faço um post, olha, fui nesse lugar, esse lugar foi muito bacana, e eu acho que ele tinha que ser parceiro da gente, ele tá vacilando de não ser parceiro da gente. Aí as mães mesmo vão lá no Instagram e perguntam, e mandam mensagem, e você é parceiro da Mamãe Baiana. Tem umas que já perguntam qual o benefício do Mamães Baianas. Tem muita mãe que perde. Ontem mesmo eu fui num parceiro, e tava lá e postei. Aí quando eu fui no banheiro, uma mãe veio atrás de mim e falou, depois ela me mandou uma mensagem, ela falou, não pediu o benefício. R$30 eu gastei, porque ela tinha 2 filhas e o benefício era o parquinho gratuito. Falou, paguei R$15 de cada uma. Nesse parceiro específico que eu fui ontem, a pulseira paga antes do parquinho. Aí ela falou, mas não tem problema, eu venho sempre aqui e na próxima vez eu vou lembrar. E é uma coisa que a gente fala sempre para as mães, olha, tá em algum lugar, nem todos a gente consegue sinalizar. O Nova mesmo tem o símbolozinho lá, parceiro Mamães Baianas, mas nem todos a gente consegue mandar material, produzir material, enfim. Tá no lugar, pergunta, é parceiro Mamãe Baiana? Pode ser que não seja, pode ser que nem saiba o que é que Mamães Baianas é. Mas a gente já plantou a sementinha. A gente é uma comunidade, juntas somos mais fortes. Então esse é o grande lance. Cada Mamãe Baiana, cada parceria, cada conquista do Mamães Baianas não é uma conquista minha, não é uma conquista da equipe, não é uma conquista das embaixadoras, é uma conquista da comunidade. Da comunidade, das crianças, que são as maiores beneficiadas, né, de tudo isso. Sim. Porque é um amor que se multiplica, é um serviço que se compartilha e é muito bacana. Assim, eu, na minha experiência como mãe e como médica, se tivesse tido essa oportunidade lá atrás, né, quando eu fui mãe, de participar de um grupo desse, para mim seria excepcional a experiência. Eu queria entrar num tema que é bem importante, bem relevante e muitas vezes falado na prática, como, por exemplo, as mães, elas são muito julgadas, né, principalmente por pessoas que não têm a experiência da maternagem, né, que não viveram essa experiência de ter um filho doente. E eu até falei com você um pouquinho antes, né, da gente entrar aqui no ar, que eu já vivenciei a experiência de estar com meus filhos pequenininhos, doentes, um dos dois, e naquele momento do auge, na fase aguda do processo, eu esquecer tudo que eu aprendi de medicina, esquecer que eu sou médica e entrar naquela energia do cuidar, de proteger, de entrar naquela figura daquela a fêmea que quer proteger a sua cria, né? E a gente esquece realmente tudo que aprende de medicina nesse momento e é muito dolorido e ao mesmo tempo fortalece muito o vínculo de amor que existe entre uma mãe e um filho.
Na sua experiência, né, fala pra gente, você já se sentiu julgada em algum momento com relação assim, tem uma mãe desesperada ali na recepção que tá apressando demais porque quer o atendimento rápido, porque a filha tá com febre, porque tá sentindo muita dor. Você já se sentiu em algum momento assim, não acolhida ou julgada por estar exacerbando, exagerando naquele momento, né? Na verdade, eu traduzo isso como um pedido de socorro, né? Ajuda meu filho, pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer. Conta um pouquinho dessa experiência. Eu já fui essa mãe, inclusive, no Nova, mas eu fui super, mega, ultra acolhida quando minha filha teve uma dor de ouvido. E ela tinha também batido a cabeça, então eu estava muito preocupada. Porque normalmente ela tem um problema de adenoide aumentada, então é um paciente que gripa muito, que evolui muito para otite, mas dificilmente ela reclama de dor de ouvido. E dessa vez ela estava com dor de ouvido. Normalmente é otite interna, otite média que chama, né? Otite média e tal. E dessa vez, quando a gente chegou no OBA, o ouvido dela começou a escorrer num bendito de um líquido. E eu falei, minha gente, eu tava com extra. Essa unidade até tem agora, né? Uma atendimento de plantão extra sempre. Eu tava como extra e ela começou a escorrer o ouvido. Eu falei, não vou mais esperar, eu vou pro hospital, vou pra emergência, porque ela bateu a cabeça. Ela tinha batido a cabeça na parede, mas ela bateu a cabeça e tá, não, calma, por favor. E assim, as pessoas naquele momento foram super acolhedoras. Não só a equipe, mas também os pacientes que estavam aguardando, que disseram, não, deixa ela passar na frente, porque ela tá realmente desesperada. Mas o que eu vejo mais nos grupos, questão de julgamento, principalmente aquela mãe nova. A mãe que está nascendo, porque nasce o filho, nasce a mãe, ninguém... A maternidade natural não é, na minha opinião, não é. É um exercício que você aprende diariamente. E assim, cada filho é um filho, cada experiência é única. Eu costumo dizer que minha primeira filha, eu sobrevivi graças à chupeta. Eu sobrevivi graças à chupeta, porque ela era um bebê que chorava o tempo inteiro. Michele, você super indica a chupeta? Não, eu fiz de tudo para andar. Mas eu tive, inclusive eu levei para a maternidade, porque eu já sou tia há muitos anos, então eu nunca fui muito de dizer, meu filho nunca, porque eu já paguei muita língua com sobrinho. Paguei língua na maternidade também, mas já tinha sobrinho meu, já teve escândalo comigo, dentro de shopping, de se jogar no chão e de fazer birra sozinho comigo. Então assim, eu sabia que meus filhos em algum momento, minhas filhas, meus filhos, enfim, iam fazer aquilo. Então eu nunca disse, meu filho nunca vai fazer birra no shopping, não, meu filho nunca vai assistir televisão, não. Eu quis evitar e evitei o máximo que eu pude. Mas, minha segunda filha, eu não tive necessidade nenhuma de chupeta. Fiz a mesma coisa, eu levei a chupeta para a maternidade, até dei para ver se ela pegava, para acostumar. E depois eu disse, gente, se eu tivesse tido só Luana, a gente julga, é natural, eu ia dizer, nossa, essa mãe deu chupeta. Nossa, eu não precisei dar. Porque a minha filha não me demandou a chupeta. Então, até depois de muito tempo, quando ela tinha 8, 9 meses, eu precisei dar a chupeta para ela. Porque ela foi pandemia, ela era muito apegada a mim, minha mãe descobriu um câncer, meu irmão estava acompanhando e de repente meu irmão liga, minha mãe está indo para UTI. Depois da cirurgia, eu larguei tudo e fui. Quando eu cheguei no hospital, ela estava aos berros, eu digo, lembrei da chupeta, dá essa chupeta, pelo amor de Deus, ela pegou e aceitou. Mas ela só pegava a chupeta quando eu ia para o hospital. E as pessoas esquecem, Michele, que a mãe, ela tá ali exercendo a sua função, exercendo a sua missão com aquela criança ou com aquelas crianças, mas ela faz parte de um universo paralelo. A gente precisa lembrar que essa mãe é uma mulher moderna, é uma mulher que trabalha, é uma mulher que tem familiares que precisam também daquele apoio e que a condição ideal, né, nem sempre é a condição real. E a gente precisa saber lidar com isso e, de fato, evitar o julgamento. Por quê? Porque, sem sombra de dúvida, eu não consigo imaginar uma mãe que está ali exercendo o seu papel que não esteja dando o melhor de si. É incompatível com a minha concepção de mãe, né? Ela sempre está dando o melhor que ela pode, mesmo que aquele melhor não seja, na visão do outro, a oferta ideal. E eu costumo
A gente tem aqui no NOBA uma educação médica continuada em que a gente está sempre discutindo, chamando e conversando com os médicos mais novos que chegam, que estão menos experientes. Algumas médicas, inclusive, que ainda não vivenciaram a experiência da maternagem, exatamente para poder explicar isso. Gente, olha só, você fez uma formação, uma graduação durante 6 anos, você fez mais 3 anos de especialização, então para você, uma otite média aguda supurada, como aconteceu com você, de visualizar aquele momento em que rompe o tímpano da sua filha e escorre uma secreção. Para uma médica, um médico especialista, aquilo é o mais simples, a situação das mais simples que existem na nossa experiência. Mas para uma mãe, é uma situação desesperadora, porque de fato ela passa na cabeça dela um filme, né? Muitas coisas podem estar acontecendo, né? Como você disse, minha filha bateu a cabeça e de repente isso pode ter a ver com o trauma que ela teve, né? Às vezes a otite média supurada, sai sangue, né? Sai aquela secreção com raja de sangue. Então, de fato, isso faz com que essa mãe entre nesse momento desesperador e ela precisa de acolhimento. E eu diria assim, até que nosso carro-chefe também é acolhimento, é uma palavra, inclusive, que faz parte da nossa missão também. E é muito bacana quando a gente encontra pessoas, encontra empresas voltadas para essa área também do acolhimento, da informação, e pelo que eu percebi é um trabalho assim maravilhoso. Qual foi o maior conflito, a experiência mais dura que você já viveu? Será que foi essa da otite média aguda que sua filha teve, que superou? Teve alguma outra situação que você gostaria de Na verdade, voltando até o tema julgamento, minhas filhas são APLV, são alérgicas à proteína do leite de vaca. Hoje, graças a Deus, elas já toleram tranquilamente o leite. Mas no início, até para eu entender e eu acreditar que era aquilo, primeiro porque veio muito diagnóstico errado, infelizmente. E graças ao grupo, eu descobri que não era o que estavam me dizendo ser. Então, por exemplo, minha primeira indicação, quando sua filha tem intolerância à lactose. Você não pode, se amamenta ela, você não pode consumir nada com lactose. E aí eu mudei minha dieta, tirei tudo, tinha lactose, botei no grupo, não gente, estou fazendo a dieta agora para as meninas. Michele, o leite materno é riquíssimo em lactose. Não existe o que você coma que não passe lactose para o seu leite materno. E aí eu fui entender, estudar, aprender, buscar um profissional especializado naquilo. Então fui no gastro e vamos ao momento de fazer a dieta. Primeiro a gente faz uma dieta que não precisa controlar traços e etc. Fiz a dieta e minha filha continuava reagindo. Vamos excluir outros alérgenos. Descobrimos alergia a ovo, descobrimos alergia a soja na minha primeira filha. E aí ela continuava reagindo. Descobrimos que ela reagia a traços. Então era uma coisa que se eu fosse para qualquer lugar, eu tinha que levar não apenas a minha quentinha, feita na minha casa, na minha vasilha de vidro, mas eu tinha que levar meu garfo, eu tinha que levar minha água, porque eu não podia correr o risco de beber água na casa de ninguém. Então assim, eu comecei a me isolar. Eu não tinha mais vontade de ir para os lugares, porque onde eu chegava com minha marmitinha, nossa, lá vem ela. Eu fiquei com 47 quilos. E provavelmente foi muito julgada, né? Como fresca, a louca, como a louca da dieta. Exatamente. Né? E na verdade é um tema extremamente controverso. Existe um lado da verdade e um outro lado da verdade que falam coisas completamente diferentes. A minha segunda filha já foi outra orientação. É um tema que ainda precisa ser muito estudado, muito amadurecido, né, para que a gente possa de fato passar a orientação verdadeira e não julgar aquela mãe que está fazendo todo aquele sacrifício e está vendo um benefício na saúde do seu filho. Porque de fato a gente observa melhora uma mudança substancial quando a família toda, na verdade, assume uma outra postura, um outro estilo de vida, um outro estilo de alimentação. Não é só a mãe, não é só a criança, é a família inteira que ganha do ponto de vista de saúde imunológica, de saúde emocional.
né? E é muito bacana. Michele, para a gente encerrar, eu tenho uma última pergunta, aliás, duas últimas perguntas. Uma é o seguinte: qual a expectativa da mãe baiana quanto ao atendimento do seu filho pelo pediatra e pelo otorrinolaringologista, já que somos um podcast que fala principalmente de temas voltados para o nariz, ouvido e garganta? Primeira expectativa, que olhe a criança como um todo. Então, às vezes a gente chega num pediatra, eu vejo relatos de mães que chegam no pediatra e o pediatra nem olhou a criança, perguntou, anotou, fez aquela consulta rápida. Então, assim, primeira coisa, olha a criança, entenda a criança, entenda e acolha a mãe. Eu costumo dizer que o pediatra é meu, não é o pediatra da minha, é meu pediatra. Porque acho que a gente precisa desse acolhimento do profissional que acompanha nosso filho. E também, e aí é uma coisa que a gente fala muito nos grupos, às vezes a mãe manda uma coisa para o pediatra que não é uma urgência, manda no domingo, eu mandei, não me respondeu, mandou no sábado. Não me respondeu, mandei 2 dias atrás, eu digo, gente, hoje é segunda, pediatra. Sábado, tinha necessidade de você mandar essa mensagem? Não. Ele tem vida social também, né? Ele precisa dormir, precisa descansar. Então, assim, eu, graças a Deus, das vezes que precisei dos profissionais que atendiam minha filha, inclusive uma dessas vezes, quando eu estava com minha mãe no hospital, a minha filha teve uma otite severa e a gente esqueceu de colocar o antibiótico na geladeira. E eu fazia, meu Deus, eu preciso de antibiótico para ela, porque eu não vou interromper no meio do tratamento. Eu estava na Garibaldi, minha filha em Minas, minha mãe estava no hospital na Garibaldi. Eu digo, gente, eu vou fazer o quê? No fim de semana, a pediatra conseguiu outra receita e a gente conseguiu comprar, então tudo certo. Mas poderia não ter acontecido, era um fim de semana e foi um descuido meu. Então, assim, é complicado. Mas o que a gente precisa mesmo na consulta é que observe. E eu sempre digo para as mães, por exemplo, a gente tem muita sede de emergência. Minhas filhas vieram conhecer a emergência com 3 anos de idade. Então, assim, emergência é para a emergência. Eu sempre tento, tá com dor de ouvido? Eu vou levar no otorrino. Se não tiver jeito, eu vou para uma emergência. Mas não é a primeira coisa que eu busco. E é uma coisa que a gente tenta também nos grupos acalmar, principalmente aquela mãe nova. Então, meu filho tá com febre de 39, levei para emergência. Eu digo, gente, mas a febre começou agora. Ele tem algum outro sinal de alerta? Ele tem sinais de desidratação? Ele tem... Tá prostrado, tá vomitando, tá desidratado, né? Tudo não, só tá com febre. Então, observa. Porque, eu fui essa semana eu estive no grupo 84. Eu tive no médico e não fizeram um exame. Aí eu falei, não adianta fazer exame, porque o exame tem menos de 24 horas de febre. Então, assim, não tem jeito. E a gente também precisa ter se olhar nesse momento. É desesperador. A maioria das mães fica desesperada com febre. A grande maioria. E a gente tenta quebrar um pouco esse mito da febre. Semana passada eu estava no salão de beleza e minha filha teve uma febre. Eu tava comentando, não, tenho que ir pra casa logo, porque a Luana tá com febre, teve febre ontem de noite, não teve mais nada, mas teve febre ontem de noite e tal. Aí alguém falou, a minha também, pelo amor de Deus, tá na hora do remédio. Eu digo, gente, aí eu expliquei pro meu medicava, nossa, você não medica, vai ter convulsão. Eu falei, não, eu medico se tiver prostrada, se tiver com dor, se tiver... Mas se a criança está com febre, mas aparentemente está bem, está aceitando a comida, está brincando, não está prostrada, eu observo. Vai chegar em 39, você não vai dar um remédio? Não, depende. Então, as mães têm muito medo de convulsão febril. A gente explica, a convulsão, não sou da área de saúde, eu só falo pela minha... Mas não tem medo da supermedicação, né, do superuso dos antitérmicos, que vai precisar que o fígado metabolize. Exato. E às vezes esse excesso causa um dano que é invisível aos olhos e é invisível em curto prazo. Eu acho muito bacana você compartilhar essa experiência. Você que é, digamos assim, a rainha desse grupo, dessa comunidade, e pode todos os dias compartilhar essa experiência. Eu acho que vale até a oportunidade da gente fazer um outro encontro para falar apenas de febre, para desmistificar e fazer com que a febre seja a nossa aliada. Porque de fato a febre é a nossa aliada.
porque a febre é o recibo de que o sistema imunológico daquela criança é competente, está agindo, está fazendo com que aquele corpinho ali esteja produzindo anticorpos, produzindo defesas para fazer aquela infecção ir embora. E tudo que a gente não deve fazer é exatamente sabotar esse mecanismo de defesa. E quando a gente dá um antitérmico, a gente sabota esse mecanismo de defesa. E é o que faz, muitas vezes, aquela infecção perdurar mais tempo do que deveria. E a gente vai enfraquecendo, né? A gente perde a oportunidade da memória imunológica se fazer naquele momento em que a febre atinge seu pico e desce espontaneamente. Pois é, a gente tenta dar a nossa experiência, principalmente nesses grupos de mães que estão começando, para que as mães estejam cada vez mais informadas. Porque informação é poder. Então, isso que a gente tenta sempre dar nos grupos também, informação. Perfeito. Então, por falar em informação, eu quero que você fale aqui agora. Assim, eu sei que o Mamães Baianas tem um site, tem um Insta, para essa mãe entrar, fazer parte desses grupos, qual o caminho que ela deve percorrer, qual o primeiro contato que ela deve fazer. No Instagram tem um link, lá na bio principal. Nesse link tem todos os... Vai para uma página no nosso site com todas as informações. Então tem lá grupo de apoio, canal de ofertas, a gente tem um canal que a gente fica garimpando ofertas também do universo infantil. A gente tem grupo de apoio para avós, grupo de apoio para pais. Estamos a primeira comunidade paterna da Bahia, já são 8 grupos de pais, então os pais também estão super inteirados, assim, buscando realmente exercer o seu papel, não só ajudar a mãe. Então, é uma coisa que está crescendo muito, graças a Deus. Hoje de manhã a gente fez um post sobre isso, inclusive. E é isso. Algumas mães têm dificuldade porque também tem um cadastro para o site. Então, acha que aquele cadastro do site é o cadastro do grupo. Mas qualquer coisa, é só dá um oi lá no WhatsApp que a gente responde todo mundo. E em 5 dias a gente demora um pouquinho de incluir as mães, porque a gente realmente cadastra todo mundo para a própria segurança dos participantes. A gente precisa que ela entenda as regras, entenda como o grupo funciona, diga que está de acordo com aquilo, que entendeu como participar. E aí a inclusão é manual. A gente faz essa inclusão em no máximo 5 dias úteis. Mas em breve, então dando essa notícia aqui em primeira mão, em breve teremos um aplicativo, ele já está em fase de teste, as embaixadoras já estão testando, para facilitar também esse acesso e fazer com que cada vez mais mamães se tornem mamães baianas. Muito legal. Michele, eu quero te agradecer imensamente e registrar aqui o prazer enorme que eu tive, né, de poder te conhecer pessoalmente. Eu já entendia e via muito, né, ao longo do tempo essa missão enorme. Você não tem noção da importância do trabalho que você tem para as mães baianas, os benefícios que essa parceria traz, né, para todos. E dizer que essa conversa ela vai estar vai estar no nosso Insta, vai estar no canal do YouTube do Nooba, e a gente vai estar divulgando, e se Deus quiser estaremos fazendo outros episódios ou outras atividades de comunicação voltadas para o esclarecimento das mães com todas as suas dúvidas e inquietações. Mais uma vez o convite de vocês, é um prazer sempre participar de ações como a Nooba, que acolhe tão bem minha família. Nossa Senhora, eu vou a pé da minha casa pro Nooba, vocês não estão entendendo. Todo mundo me conhece, desde minha primeira filha muito pequenininha, então eu já chego no Nooba, todo mundo já sabe, eu digo, vou ali pra fora, porque minhas filhas tocam terror. Mas são crianças, mesmo doentes, graças a Deus, bem ativas. E é isso, realmente agradecer a oportunidade de dar a voz pra gente, pras mães, que a gente precisa ocupar o nosso espaço. Bacana. Então, assistam, não deixem de revisar o nosso episódio, de compartilhar com toda mãe que você conhecer, mesmo que ainda não seja efetivamente mãe, mas que ali está dentro da sua programação, no universo, está tentando, está planejando, está desejando. Compartilhem essa informação e até o próximo episódio.